Bom, vamos começar então por esses dois elementos, né? A gente tem uma pesquisa dizendo que 56% dos brasileiros são contrários à anistia, enquanto 34% são favoráveis. Esse segundo grupo, dos 34%, teve ontem na Avenida Paulista. O número de manifestantes não foi desprezível, foram 45 mil pessoas, segundo a USP. Mas me parece que essas 45 mil pessoas estão realmente dentro dessa minoria dos 34 que a pesquisa identificou, né? Qual é a sua leitura, Pedro? Vamos lá. Essa pesquisa da Quest é importante pra cacete. Por que é importante? É a primeira pesquisa pública, ou seja, daquelas pesquisas às quais a gente tem acesso, que a gente pode citar, mencionar, etc., que fazem essa pergunta. Então, um dos problemas que a gente tem nessa pesquisa, problema entre aspas, é que a gente só tem um ponto com o qual trabalhar. A gente não sabe se 2 meses atrás ele era maior, se era menor, se era do mesmo tamanho. Eu dei uma conversada com o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, é o cientista político responsável pela pesquisa, para perguntar para ele sobre dados. Porque tem uma informação que eu tenho de conversar com políticos, que as pesquisas feitas para partidos políticos, tanto governistas quanto da oposição, e partidos políticos sempre fazem pesquisa, tá? Elas estavam indicando, desde o final do ano passado, um apoio crescente à ideia de anistia. Isso são as pesquisas internas dos partidos, são pesquisas que não são publicadas. A gente não tem, por conta dessa pesquisa, essa noção de se é uma coisa que está crescendo ou não. Aí eu perguntei para o Felipe, vem cá, você não tem nenhuma pesquisa escondida aí na gaveta, uma coisa assim e tal? Ele falou, olha, a gente não tinha feito essa pergunta antes, nessa pesquisa, com essa metodologia. E claro, cada pesquisa tem a sua metodologia, você tem que seguir, mas tem uma pergunta que a gente já tinha feito antes, que é: o ex-presidente Jair Bolsonaro participou do plano de tentativa de golpe? 49% dos brasileiros disseram que sim, agora nessa pesquisa tomada em março de 2025. 35% disseram que não. Por que é interessante? Porque eles já tinham feito essa pergunta em dezembro. Em dezembro, 48% disseram que sim, agora 49%. Em dezembro, 34% disseram que sim, agora 35%. 17% não sabiam responder, agora 15% não sabiam responder. Em essência, percebe que todos os números estão na margem de erro. Ou seja, no fim das contas, não é 48, 49, é a mesma coisa. Não é 34, 35, não é 17, 15, é tudo o mesmo número. Então, o raciocínio que o Felipe desenvolve, e é um raciocínio que eu acho que faz sentido, é o seguinte: essas opiniões estão meio que ligadas uma à outra. Se você acha que o Jair Bolsonaro participou de um golpe de Estado, participou de uma tentativa de golpe de Estado, aí meio que você acha que ele tem que ser condenado, meio que você acha que a turma toda do 8 de janeiro tem que cumprir uma pena em relação a isso e tudo mais. Quer dizer, esses números são meio atrelados. Quem pensa uma coisa, pensa a mesma coisa. Os raciocínios são coerentes de acordo com essas respostas todas. Então, o Felipe desconfia, ele não tem como afirmar, porque a pesquisa é essa, mas ele desconfia que os números relativos à anistia não seriam muito diferentes do que ele já apurou se ele tivesse feito essas perguntas todas em dezembro. É um argumento, mas é bom que a partir de agora a gente tenha uma pesquisa pública em cima da qual a gente pode comentar, conversar, etc. Mas eu queria fazer, já te passo, Marilis, eu queria fazer só uma observação, que eu acho que é uma observação que não veja, 45 mil pessoas, que foi o que apareceu ontem na Avenida Paulista, é menos do que as 185 mil pessoas que apareceram também nas contagens da USP em fevereiro de 2024. É menos. Mas não é pouca gente. Entendeu? Isso aqui, essa manifestação de ontem... menos, né? Mas eu acho, Luísa, você tem razão, é significativamente menos. Veja, qual o ponto... Eu tenho muito medo de... até porque eu já fiz isso, eu tenho muito medo de achar que o bolsonarismo está morrendo e de me iludir, e de achar que não temos mais um problema e tudo mais. A gente está num ano em que não tem eleições,
em que as pessoas estão, isso pesquisas percebem, as pessoas estão muito de saco cheio de política, estão de saco cheio de brigar por política. A maior parte das pessoas, 60%, mais de 60% dos brasileiros, preferia realmente que Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estivessem fora do jogo e a gente pudesse conversar sobre política sem citar os dois nomes. Isso não quer dizer que mais de 60% dos brasileiros achem que os dois sejam equivalentes. É só que é uma coisa de... Sabe, muda o disco? Eu sei que você não sabe, mas a Marilis sabe do que eu estou falando quando a gente fala de mudar o disco. A metáfora pode ser velha, mas a ideia de mudar de assunto... Né? Virar o disco. Virar o disco, exatamente. O ponto aqui é, você num ano sem eleição, juntar quase 50 mil pessoas, aliás, a gente pode, como a margem de erro é mais ou menos 5,4 mil pessoas... A gente pode perfeitamente dizer que tinham 50 mil pessoas na Avenida Paulista hoje. A esquerda não chega nem perto de juntar uma quantidade próxima disso. O ato no Rio de Janeiro foi um baita de um fiasco. O ato em São Paulo não foi. O bolsonarismo está vivo, mostrou a cabeça. Agora, esse bolsonarismo radicalizado, eu acho que já dá para a gente falar com algum conforto que ele... Neste momento, ele está parecendo minoritário na sociedade. Não quer dizer que ele seja relevante, porque ele não é, mas ele é minoritário. Existe uma direita não bolsonarista se estabelecendo. O cheiro dela já estava nas eleições do ano passado. O Paraná e Goiás são os principais estados, mas a gente pode falar a mesma coisa de São Paulo. Candidatos radicais de direita perderam para candidatos moderados de direita em capitais importantes. Isso é um sinal que eu acho que esses números todos estão meio que corroborando, sabe? Mas aí eu concordo com você que o bolsonarismo não está morrendo, eu não tenho essa ilusão, mas eu acho que uma das coisas que mais me faz, que mais corrobora isso, é o fato de que os 4 governadores que são os principais candidatos ao posto do Jair Bolsonaro na direita, né, de candidatos à presidência, estavam lá, apesar de tentarem se afastar dessa ideia bolsonarista radical, eles estavam lá pedindo anistia e no trio ao lado do Bolsonaro, né? Eles todos... Isso, para mim, comprova que o bolsonarismo definitivamente não está morrendo. Não, você tem razão. E eles têm que fazer uma dança que é uma dança delicada, porque a gente viu uma pesquisa na semana passada, eu acho que da Quest mesmo, que botava o bolsonarismo raiz em 12% da população. Um quarto de direita e quer candidatos de direita, mas 12% é aquele bolsonarista raiz, o cara, meu líder é Jair Bolsonaro, bota a camisa da seleção e tudo mais. O problema é o seguinte, sem ter essa base de eleitores, você não chega ao segundo turno. Agora, é aquela dança que você precisa contar com essa base e não pode perder essa base para outro candidato de direita. Mas, se você parecer bolsonarista demais, você roda. Esse balé, para candidatos de direita, é um balé difícil pra cacete. E eu fiquei curiosíssima para saber como eles vão se sair agora, porque a gente tem uma pesquisa dizendo que mais da metade da população, né, dos 56 a 34 ali, mais da metade da população não quer anistia. E qualquer pessoa que for dar a mão pro Bolsonaro vai ter que prometer isso, né? Então, é a condição que ele estabelece. Exatamente. Então, precisa ver como é que eles vão sair disso aí. Porque, assim, você pode até levar os eleitores bolsonaristas, mas e os outros 56% que não acham que aquilo está injusto, né? Claro. Olha, eu não achei nada surpreendente do que aconteceu ontem, achei um número até bom, levando em conta isso que você falou, porque eu concordo com você. Eu acho que as pessoas estão cansadíssimas, estão querendo... sabem que o ano que vem é um ano de eleição, sabem que o ano que vem a gente vai ter um ano ainda mais difícil, complicado, com muita briga nas redes sociais, muita briga dentro das famílias, do que a gente teve em 2022. Acho que 2026 vai ser um ano complicado. Então, eu olhei, acho que é muita gente mesmo. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo que mora na França, e ele e uma prima têm muitas divergências políticas, mas ficaram sem se falar durante uma época e tal. E ela foi visitá-lo em Paris e ele virou para ela e falou assim, olha só, vamos fazer o nosso acordo de Paris? Trump já até saiu do acordo de Paris, mas vamos fazer o nosso acordo? Não vamos falar de política, a gente tem tantas outras coisas em comum, a gente se gosta.
e a convivência deles tem sido baseada no mútuo silêncio. Exatamente, então não se fala sobre isso. E eu acho que ter 45 mil pessoas, eu acho um número bastante razoável. Ainda é gente que vai para a rua. O próprio Edinho Silva, que, ao que tudo indica, vai assumir liderança do PT, disse que a própria esquerda não consegue levar gente para a rua, e a gente viu isso nos últimos anos. A gente não vê mobilização de pessoas da esquerda. Ontem aconteceu um ato em São Paulo também, para lembrar as vítimas da ditadura. A irmã do Marcelo Rubens Paiva, Vera Paiva, participou dessa caminhada. Eles caminharam ali por 1 quilômetro, mas assim, era pouquíssima gente, levando em conta que esse tema das vítimas da ditadura é um tema que está bombando por conta do filme Ainda Estou Aqui. Muita gente falando dessa questão, revisitando o passado. Então, eu quando vi o anúncio dessa caminhada, eu achei que, de uma certa forma, ia reunir mais gente. E foi, assim, não dá nem para comparar com as 45 mil pessoas da Paulista. Agora, Pedro, eu não entendi exatamente essa pesquisa da Quest é a primeira da Quest, porque o Datafolha fez uma pesquisa sobre a anistia em dezembro. Deixa eu recuperar, eu não tenho essa memória. Eu achei que eu estava até louca, fui procurar aqui, mas tem tudo bem. Uma pesquisa, dia 18 de dezembro, 62% eram contra a anistia do 8/1 e cadê? Aqui, ó. Tá aqui, peraí. 62% eram contra e a favor eram 33%. E aí tinha até um corte aqui por gênero. Homens apoiam mais a anistia do que mulheres. Isso. Mas já tinha essa pesquisa feita. Eu não sei se exatamente a gente pode comparar Não pode, com a pesquisa da Quest, porque são metodologias diferentes. Mas a gente tinha, e era um número que tinha me marcado muito, porque era um número bastante razoável, 62% da população. O que eu ouvi dos partidos políticos é de que estava aumentando o apoio à anistia e diminuindo o apoio e diminuindo a turma contra. E essa pesquisa do Datafolha faz parecer que é isso, né? Que eles botavam 63% a favor da anistia e a Quest dá 54%. O problema é o seguinte, não dá para a gente fazer essa comparação, porque como são metodologias diferentes, sim, claro, são grupos diferentes, a pergunta muda, tem tantos poréns aí, tanto partidos de direita quanto de esquerda têm convicção interna, por base nas suas pesquisas, de que o apoio à anistia está, o ser contra a anistia está diminuindo. Só que a gente não tem nenhuma pesquisa aberta, eu acho. Eu acho que o Datafolha não voltou a... Me parece que eles têm uma pesquisa em março de 2024, uma pesquisa em dezembro de 2024... Eles não voltaram a fazer pesquisa depois disso. A última deles é de dezembro. Então a gente vai ter que esperar o Datafolha para a gente ter uma noção desse movimento, né? Com clareza. Mas o que me parece é que a maioria das pessoas é contra a anistia. Eu acho que tem uma discussão importante que tem sido feita. A gente fala isso aqui o tempo todo. Você firma muito esse posicionamento, né, dessa cobrança de que os militares sejam punidos. E sim, claro que não tem que punir só militares, o próprio Bolsonaro, enfim, as pessoas do entorno dele, e ignorar o que aconteceu no 8 de janeiro, sabe? Fazer de conta que aquilo ali foi, de fato, um domingo no parque. Eu fico bastante ofendida, para falar bem a verdade, quando as pessoas querem tomar o batom e transformar o batom no símbolo dessa luta contra a democracia, porque a gente sabe que não foi. Inclusive porque o batom sempre, pelo menos para mim, sempre vai me lembrar o lobby do batom, que este sim
Foi um movimento importante no período da Constituinte. Eu fiquei ofendida também quando tentaram sequestrar o batom. Eu achei... Então, não, gente, não vão pegar esse batom é nosso. Esse batom é nosso, que eu digo desse grupo de mulheres feministas, mulheres que nem se identificavam com o feminismo, que eram mulheres de direita. Esse movimento foi tão maravilhoso em 1987, 1988, porque reuniu mulheres do espectro político inteiro, justamente fazendo o que eu prego. Na verdade, assim, eu acho que é uma herança que elas me deixaram, que é você pregar pelos direitos das mulheres, que foi um movimento maravilhoso. Tem um documentário sobre isso, assistam, gente, vale a pena. A gente precisa entender qual era a situação da mulher lá, não só da mulher, mas do país todo em 1988, e essa coisa da Constituinte é maravilhosa, a gente entender todas as transformações pelas quais o país passou. Então eu fico muito ofendida quando querem transformar aquela barbárie que aconteceu no dia 8 de janeiro, querem transformar isso, pegar o batom e transformar o batom no símbolo do que aconteceu ali e fazer de conta que, não, porque aquela mulher só escreveu com batom numa estátua velha. Não é isso. É isso que a gente vê acontecer nos grupos bolsonaristas. O discurso é exatamente esse, como se fosse uma dona de casa que estava simplesmente... As pessoas não entendem que se ela estivesse sozinha naquela Praça dos Três Poderes e subisse naquela estátua para escrever, seria uma coisa. Talvez ali ela revoltada e acho que isso estaria num contexto completamente diferente. E o policial pediria, senhora, por favor, desça daí, vá para casa. Era só Mas está num contexto completamente diferente a pichação com batom.